Irmãos, é com alegria que nós chegamos nesse momento, o momento em que na Igreja do Senhor Jesus Cristo é o principal momento do culto ao Senhor, o momento em que Deus fala com o seu povo, o momento em que Ele se comunica por meio da sua palavra pregada. E a nossa oração é para que o nosso coração ele arda, tal qual o coração daqueles discípulos naquela estrada, a caminho de Emaús, que o seu coração ardia com Jesus falando com eles enquanto eles caminhavam ali. E nessa noite nós cremos que é isso que vai acontecer, meus irmãos. Nessa noite Deus irá falar conosco, o próprio Jesus falará conosco por meio da pregação da palavra dele, que será realizada nesse momento, assim como tem falado ao longo de tantos e tantos domingos e tantos momentos quando nós nos reunimos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar na carta aos Hebreus, no capítulo de número 5. Essa carta nós temos desde quando começou a pandemia, nós temos feito exposições dessa carta, uma carta que se dá em um contexto de sofrimento e com certeza fala muito aos nossos corações como crentes em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 5, versículos do 1 ao 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, todo o povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a favor de quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e o nosso coração treme da Tua palavra, Senhor, pois essa palavra é gloriosa. Essa palavra, Senhor Deus, é suficiente em si mesmo para transformar o mais vil pecador. E nós rogamos ao Senhor que nessa noite nos conceda a graça, Senhor. Ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque por muitas vezes, muitas e muitas vezes, não poucas, quando nós chegamos nesse momento, Senhor, momento de ouvir o Senhor falar por meio da pregação do Teu Santo Evangelho, muitas vezes nós chegamos com um coração incrédulo. Muitas vezes, ó Pai, nós chegamos já desacreditando, Senhor Deus, da Tua santidade, da glória da Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor: tem compaixão de nós, Senhor, miseráveis pecadores. E fala conosco, Senhor. Acrescenta-nos a fé. Ó Senhor, ainda que seja minúscula, pequenina, ainda que seja, ó Pai, aos nossos olhos insignificante, de tão pequena que ela é, ó Pai, mas que ela seja suficiente nessa noite, ó Pai, pela Tua graça, para nos vivificar pelo poder do Teu Santo Evangelho. Que ao Senhor seja dada a honra, Pai, que ao Senhor seja dada a glória,
Que nessa noite, Senhor Deus, possamos sair daqui curados pelo poder da Tua palavra, que possamos sair daqui consolados, que possamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito. Ó Pai, a Tua palavra, a palavra que o Senhor nos fala, é o Espírito do Senhor, ó Pai, que fala aos nossos corações, que nos enche para vivermos em meio a esse mundo conturbado, caótico e cheio, ó Senhor, de dores e de aflições e de lutas. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Que não seja feita a vontade do homem, Senhor, mas seja feita a Tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, de uma coisa eu posso estar errado, de outra assim, eu estou absolutamente certo de que também os irmãos concordarão comigo de que nós somos pecadores. A própria palavra do Senhor nos diz isso, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e não há distinção. Não há nenhuma diferença, todos indistintamente nós pecamos contra o Senhor, quebramos a sua lei, e não importa se tenha sido o mais simples dos pecados, basta um único pecado para que tenhamos quebrado toda a lei de Deus, basta uma pequena mentira para que tenhamos quebrado a lei de Deus, basta uma intenção incorreta do nosso coração, para que nós nos tornemos culpados diante do Senhor, e essa é uma realidade com a qual nós lutamos como crentes, nós somos pecadores, e não apenas isso, mas nós lutamos contra o pecado. Nós sabemos que Jesus já nos salvou dos nossos pecados, mas existe uma grande tensão daquilo que nós entendemos como já e ainda não. Nós já fomos salvos dos nossos pecados, mas ainda não plenamente. Ainda resta um tanto de corrupção em nossas almas e em nossa carne, que milita contra o Espírito. E por muitas vezes nós caímos em pecados vergonhosos, pecados que são parte da nossa ignorância da palavra, por não conhecer a palavra, por não atentarmos para a palavra, mas outros pecados que em si nós sabemos que pecamos sabendo que estamos pecando, e essa não há uma distinção, meus irmãos. Eu peco dessa forma. Eu acredito que todos nós aqui também pecamos dessa forma. E não adianta, meus irmãos, eu poderia colocar uma máscara e vir aqui à frente tentando mostrar uma imagem de santarrão que não existe. Não existe homem impecável, além de um que se chama o Senhor Jesus Cristo, além do único Filho de Deus, ser o Filho de Deus. No mais, todos os outros homens pecaram contra Deus. Tendo isso em vista, o apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero, esse eu não faço, mal segue os meus passos. E eu tenho certeza que todos nós nos identificamos com Paulo no que diz respeito a isso, pois por diversas vezes nós fracassamos na nossa jornada cristã. Então, meus irmãos, diante dessa realidade, nós somos levados a pensar o que então poderia trazer consolo ao coração de pessoas assim, o que então poderia trazer uma consolação para homens e mulheres que se encontram nessa condição, o que trazer consolo às nossas almas. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um texto de irmãos que se encontravam na mesma condição que eu e você nós nos encontramos. Essa condição de luta contra o pecado e de falhas que cometemos ao longo da nossa jornada, ela é uma luta presente em toda a história do povo de Deus, desde quando o homem caiu em pecado, desde quando ele se deu a esse estágio de corrupção em sua alma. Nós passamos por essas aflições como povo de Deus, gememos em meio a essas angústias que se levantam em nossa alma, diante da realidade de que nós, de tempos em tempos, e nós de fato pecamos contra o Senhor. E aqui o autor aos Hebreus, ele vai trazer palavras de estímulo para esses irmãos que estão na luta contra o pecado.
A primeira coisa que ele vai fazer nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, revelando a glória do Senhor Jesus, como sendo aquele que de fato é maior do que tudo aquilo que é visto na antiga aliança, é de que em Jesus nós temos a revelação máxima de Deus, de que Ele é a palavra final, de que em Jesus nós temos uma revelação maior do que a revelação dos profetas do Antigo Testamento, dos anjos que vinham e anunciavam a mensagem de Deus para o seu povo, do que todas aquelas formas de Deus se manifestar através de sonhos, através de visões e de todas aquelas teofanias e todas aquelas configurações e aqueles modos que Deus se comunicava com o seu povo. Em Cristo Jesus, Deus fala de modo infinitamente mais glorioso. E não apenas isso, mas ele mostra que Jesus, ele é maior que Moisés. Ele é o apóstolo maior, o enviado de Deus maior do que Moisés, que verdadeiramente nos traz libertação. Ele ainda apresenta Jesus como o sacerdote também em capítulos anteriores, e aqui mais uma vez ele vai enfatizar esse aspecto desse ofício do Senhor Jesus Cristo, o ofício sacerdotal dele. E certamente esse é um aspecto que nos impulsiona para perseverarmos na fé, e não apenas isso, é algo que nos traz um consolo para a nossa alma, diante daquilo que é apresentado, como ele é apresentado aqui, essa verdade da palavra de Deus, essa verdade de que Cristo é o nosso sacerdote, é um verdadeiro consolo para a nossa alma, é um verdadeiro alento para pecadores errantes, vagantes, pecadores que militam contra o pecado, que não se satisfazem com essa condição a qual se encontram. Por isso, pensando sobre essas questões, nós iremos refletir justamente sobre o seguinte tema: uma consolação para os que pecam. Que consolação é essa, meus irmãos? Que aqueles que pecam podem encontrar em Cristo Jesus. É uma consolação que nós encontramos primeiramente em sua humanidade. Veja quais eram as condições, quais eram os requisitos para alguém ser um sacerdote da antiga aliança. A primeira coisa que nós observamos no texto é que todo sumo sacerdote era tomado dentre os homens. Ele era retirado dentre os seus irmãos para ministrar a favor deles. E com Cristo não acontece de modo diferente, meus irmãos. Cristo não é tirado de meio os querubins, ou de meio dentre os anjos, ou dos arcanjos, dos seres angelicais, simplesmente. Mas ele é aquele que nasceu de Maria, ele é aquele que é o descendente de Davi, ele é aquele que é o filho de José, ele é aquele que está descrito nas genealogias como sendo o filho de Adão, e nele nós nos identificamos com ele nesse aspecto, ele se identifica conosco nesse aspecto de que ele é um homem, pleno homem. Ele não é 50% homem, ele não é meio homem, mas ele é de fato um homem como eu e você, que sangra, que sentiu fome, sede, dor, angústia, que teve que ser carregado nos braços da sua mãe, que teve que ser amamentado pela sua mãe. Ele experimentou dessa condição, ele foi formado nessa condição, foi gerado nessa condição, quando nasceu da Virgem, quando nasceu de Maria. Ele participou da nossa condição humana, e ele cumpre esse requisito. Ele foi tirado, assim como os sacerdotes da antiga aliança eram retirados dentre os homens para servir a favor dos homens, assim também Cristo foi retirado, foi como homem colocado como sumo sacerdote em nosso favor. Ele foi colocado como sacerdote em nosso favor. E qual era o objetivo dos sacerdotes da antiga aliança como homens? Como homens que eles estavam rodeados de fraquezas, eles deveriam se compadecer daqueles que chegavam para eles. A posição não deveria ser uma posição altiva do sacerdote, olhando com o olhar de um carrasco para aqueles que vinham confessar os seus pecados, vinham sacrificar ao Senhor por conta dos seus pecados. Mas a função deles era serem pacientes, compassivos, clementes com aqueles que vinham confessar os seus pecados. E o que esperar de Jesus, meus irmãos? Será que nós esperaríamos uma coisa diferente?
É nos apresentado aqui que o ministério sacerdotal de Jesus, ele é maior do que o daqueles aqueles sacerdotes, antigos sacerdotes. Se podia esperar misericórdia daqueles sacerdotes humanos, muito mais misericórdia nós devemos esperar do nosso supremo sacerdote. Muito mais compaixão, muito mais misericórdia, muito mais graça, muito mais favor. Nós devemos esperar de Cristo Jesus. Nós devemos esperar daquele que olhava para os leprosos. É isso que nós vemos no Evangelho. E quando ele os citava, em seu olhar ele se compadecia deles. E tendo compaixão deles, os purificava. Ele é aquele que é descrito no Evangelho, que quando uma mulher de um único filho está indo enterrar o seu filho, ele olha com um olhar de compaixão para aquela mulher. Ele é aquele que olhava para as multidões e sentia compaixão. Ele é aquele que quando chegam com a mulher adúltera, dizendo aqueles acusadores que a apanharam em adultério e que ela deveria ser morta, e lançam-lhe aos seus pés, ele usa de misericórdia para com ela, ele usa de compaixão. E a conclusão é: onde estão os teus acusadores? Se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens começam a sua consciência, as suas próprias consciências os acusarem, e eles vão embora, porque eles sabem que eles mesmos eram pecadores tanto quanto aquela mulher. E Jesus diz: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Veja que esse é o posicionamento de Jesus. O posicionamento farisaico, o posicionamento religioso é outro, é um posicionamento de condenação, é um posicionamento de alguém que se coloca como um carrasco. Mas Jesus, ele olha com olhar de misericórdia. Jesus, ele se importa com compaixão, porque nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Porque Jesus, ele sabe da nossa condição, como está escrito lá no Antigo Testamento. O Senhor sabe a nossa condição, ele sabe que somos pó, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe, meus irmãos, quais são as lutas que nós enfrentamos, e ele sabe o que de fato é o pecado, ele sabe o que é a tentação, ele sabe o que significa ser tentado, ele sabe o que de fato significa o peso do pecado. Mas talvez alguém diga: mas ele nunca pecou, ele nunca caiu em tentação. Como é que você pode dizer isso? Como é que você pode dizer que Jesus sabe o que é o pecado, se ele nunca caiu em tentação? Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que só de fato quem resiste ao pecado é que de fato sabe o que é a tentação. Só quem de fato resiste ao pecado, só quem de fato resiste à tentação, sabe de fato qual é o peso, qual é o fardo de resistir às tentações da carne e do nosso coração. É de fato uma luta terrível, é como arrancar um olho, é como cortar uma mão e lançá-la para longe de nós, para não pecarmos contra o Senhor. Agora veja, a luta de Jesus não foi como a minha e a sua, que de tempos em tempos se renova a nossa luta contra o pecado. Mas a luta de Jesus foi do início ao fim, plena, sem pecado, sem cair em tentação, sem fracassar. Ele é aquele que não conheceu pecado, ele é aquele que jamais se achou dolo em sua boca, ele é aquele que jamais cometeu nenhum tipo de transgressão, ele é aquele que foi perfeito em cumprir a lei de Deus. E ele, meus irmãos, é aquele que também foi feito pecado para nos trazer salvação. Ele é aquele que, como está descrito no versículo 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, ele é aquele que soou no jardim do Getsêmani como que gotas de sangue, dizendo: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele é aquele que na cruz ele orou ao Senhor dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele é aquele que de fato experimentou aflições terríveis.
como consequência dos nossos pecados, como consequência das nossas transgressões que foram imputadas sobre ele. Ele, de fato, conheceu o quão terrível é o pecado. Por isso, ele é apto para exercer esse ofício de sacerdote. Por isso, ele é infinitamente mais capaz de se compadecer de nós do que aqueles antigos sacerdotes da antiga aliança. Ele é capaz de usar de compaixão para conosco. E esse é o primeiro aspecto que nos traz uma consolação. É esse aspecto daquilo que Jesus é, aquele que é plenamente homem e que se compadece de nós, que usa de misericórdia para com pecadores miseráveis como eu e você. A segunda coisa que nós observamos nesse texto, que nos pode trazer uma consolação, nós estamos pensando sobre uma consolação para os que pecam. A primeira dela é em relação à humanidade de Jesus. Ele, de fato, é, em sua natureza, plenamente homem. O segundo aspecto que nós observamos em relação a isso é justamente no que diz respeito ao sacrifício que ele fez de si mesmo. O sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário. Isso nos traz uma consolação. Veja que os sacerdotes da antiga aliança, eles ofereciam sacrifícios tanto para aqueles que chegavam confessando seus pecados, quanto por si mesmos. Mas Jesus não tem necessidade disso, de oferecer por si mesmo pecados, mas ele ofereceu por nós o perfeito e pleno pecado. Aqueles antigos sacerdotes, eles precisavam continuamente estarem renovando os sacrifícios. Pelo menos uma vez por ano, eles entravam no santo lugar e não se apresentavam de mãos vazias, mas com o sangue de um cordeiro, se apresentar diante do Senhor. Mas isso se repetia ano após ano, e morria um sacerdote e era colocado outro sacerdote no lugar dele. Mas com Jesus isso não acontece. Jesus, ele realizou o sacrifício pleno, o sacrifício perfeito, o sacrifício de si mesmo. Ele se apresentou diante do santuário de Deus de uma única vez, de um modo pontual, e isso não mais se repete, porque o sacrifício foi perfeito. Ele é aquele que em sua natureza é não apenas plenamente homem, mas ele é também em sua natureza plenamente Deus. Ele é aquele que é o homem Deus. Ele é aquele que essas duas naturezas estão unidas em uma única pessoa, de modo que não se separam, mas também não se misturam, mas estão ali presentes nele. E isso era necessário por dois motivos, pelo menos. Primeiro, para nos representar como homens. Como homem, ele representa a humanidade, toda a humanidade. Mas como Deus, era necessário que ele fosse Deus para poder suportar o peso infinito da ira de Deus, para poder suportar as dores infinitas ocasionadas pelo juízo de Deus, que deveria vir sobre toda a humanidade. Ali sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário estava a ira do Deus Todo-Poderoso. Ali o santo, o perfeito, aquele que não viu pecado foi feito pecado. Ele foi substituído. Ele nos substituiu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o favor de Deus, para que nós pudéssemos ser alvos da graça e da misericórdia de Deus. E como isso nos traz consolação, meus irmãos, como isso nos traz paz para o coração de pecadores como eu e você, porque esse sacrifício que Jesus realizou na cruz foi suficiente para pagar os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os nossos pecados futuros. Ele pagou plenamente a dívida que constava contra nós, o escrito de dívida que era contra nós, ele anulou na cruz do Calvário, ele expiou os nossos pecados, o meu pecado e o seu pecado, e por meio do seu sacrifício, por meio daquilo que ele realizou, ele se tornou o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. É interessante isso, meus irmãos, porque ainda que ele seja esse sacerdote compassivo, clemente,
Esse sacerdote que coloca o seu coração na nossa situação e usa de fato de longanimidade para conosco. Isso não nos exime da nossa responsabilidade. Quando nós pensamos sobre isso, que Ele é o autor da salvação daqueles que lhe obedecem, nós refletimos sobre a necessidade que nós temos do nosso arrependimento, a necessidade que nós temos de nos arrependermos diariamente. O arrependimento para a salvação não é algo que acontece de modo pontual. Irmãos, nós sabemos que quando nós fazemos isso pela fé, quando nós fazemos isso confiando em Cristo Jesus, nós obteremos o favor de Deus, a misericórdia de Deus. Nós seremos alvos da sua graça, nós seremos alvos do seu favor. E como é bom, meus irmãos, pensarmos sobre isso. Como é bom, meus irmãos, refletirmos acerca dessa verdade. Nós, miseráveis pecadores, e nós podemos trazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeira lição que nós tiramos para nós, que como trazendo de fato uma consolação, é justamente aquilo que nós já falamos, porque Jesus, Ele se identifica conosco. Ele continua sendo homem, ainda que em um corpo glorificado, Ele permanece com o corpo nos céus. Não é como a heresia que surgiu nos primeiros séculos da igreja do Senhor, que alguns hereges diziam que Cristo era apenas um espírito, ou como alguns hereges que ainda resistem hoje pregando heresias, dizendo que Cristo não está em carne no céu, como os testemunhas de Jeová. Meus irmãos, nós não encontramos em lugar nenhum das Sagradas Escrituras dizendo que Cristo não está com ambas as naturezas do céu, diante de Deus, diante do santuário de Deus. Ele permanece, o Cristo que é Deus homem, diante de Deus. Ele continua intercedendo por nós, Ele continua nos representando, Ele continua se compadecendo de nós em nossas fraquezas, em nossas angústias. Se Ele olhou para Pedro, quando Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Até 7. E Ele disse para Pedro, em forma de um hipérbole, um exagero, dizendo: Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro que é uma ilustração, para dizer: não importa, Pedro, todas as vezes que o teu irmão pecar contra ti, perdoa. O que nós poderíamos esperar de Jesus, meus irmãos? Nós não podemos esperar outra coisa, senão também o perdão dele. Quando de modo sincero nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando não é da boca para fora, mas é de fato do coração para dentro. Quando de fato é um arrependimento genuíno. Aquele que confessa e deixa, alcança o favor do Senhor. Que isso nos sirva de estímulo, meus irmãos, e que isso seja uma consolação para nós. Jesus, Ele nos entende, Ele sabe da nossa estrutura, Ele nos ajuda, Ele se compadece de fato de nós. Jesus, meus irmãos, como sacerdote, Ele é o nosso intercessor, Ele continua à direita de Deus Pai. Jesus, de fato, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Tudo que Jesus fez estava dentro dos decretos de Deus, não foi por acaso, mas havia um plano de Deus, e Deus mesmo estabeleceu como sacerdote, e Ele continua eternamente diante de Deus, intercedendo por nós. Por isso, meus irmãos, nós somos estimulados com base nesse sacerdote, não com base em nós mesmos, mas com base naquilo que esse sacerdote realiza por nós, a perseverarmos na fé. Nós somos estimulados a, quando caímos em pecados e em tentação, nós, em vez de abandonarmos a carreira da fé, nós voltamos ao caminho. Em vez de desistirmos, em vez de nos afastarmos mais de Deus, nós nos voltamos mais para Ele em humildade. Nós nos voltamos mais para Ele, revelando a nossa dependência que nós temos dEle. Meus irmãos, é lamentável, muitas vezes alguns irmãos se abstêm da mesa do Senhor, quando cometem alguns pecados, se autodisciplinam, sem terem passado
o conselho da igreja, sem terem sido orientados pastoralmente. E como isso é ruim, meus irmãos, quando nós pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. E nós devemos participar da mesa do Senhor, arrependidos dos nossos pecados, nos alimentarmos de Cristo ali que é representado, que está presente espiritualmente naqueles elementos, para que a nossa alma seja fortalecida, para que nós não venhamos incorrer de novo nesses pecados que cometemos. E ao mesmo tempo também, meus irmãos, somos estimulados, diante daquilo que nós vemos aqui, a não lançarmos mão da nossa responsabilidade. De fato, Jesus, ele é o nosso sacerdote. Ele é aquele que nos perdoa, que é misericordioso, mas que isso não nos faça desistir da luta contra o pecado. Nós temos a responsabilidade a cada dia de continuarmos lutando. E Jesus, ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa mensagem também que brota desse texto e chega aos nossos corações é uma mensagem que nos estimula a pregar o Evangelho. É uma mensagem que nos estimula a comunicar o Evangelho àqueles que estão como ovelhas que não têm pastor, aqueles que estão de fato errantes, estão vivendo em pecado, aqueles que estão afastados da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos sentir estimulados por esse sacerdote, pelos benefícios que ele realiza em nossas vidas. Nós iniciamos a mensagem dessa noite dizendo que nós temos certeza de que nós somos pecadores. Todos nós indistintamente aqui neste lugar e fora dele. Todo homem é pecador. E qual é o consolo que nós encontramos em Cristo Jesus? Qual é o consolo que um dos consolos que nós podemos ter? Aqui está, meus irmãos, o consolo do nosso sacerdote eterno. O sacerdote que está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que essa palavra, ela encontre lugar no nosso coração. Que possamos sair daqui dessa noite com um ânimo em nossa alma. Que possamos sair daqui nessa noite renovados em nosso coração, crendo que o Senhor é o nosso sacerdote eterno. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Ela é fonte de vida, Senhor. Tu és o nosso sacerdote eterno, ó Pai. Ajuda-nos na nossa luta contra o pecado. Ajuda-nos, Senhor Deus, em meio aos nossos deslizes, aos nossos vacilos. 7 vezes cairá o justo, diz a tua palavra. Mas é o Senhor quem o levanta. Levanta, Senhor Deus, aqueles que nessa noite estão aqui, aqueles que erraram por ignorância, pecando contra o Senhor, aqueles que pecaram mesmo feio, Senhor, e nós temos, ó Pai, a confiança de que aquilo que o Senhor fala na tua palavra é verdade. Se nós temos esse sacerdote, se nós cremos nesse sacerdote, ó Pai, nós podemos sair daqui dessa noite com um novo ânimo, para recomeçarmos a nossa caminhada da fé, para voltarmos, Senhor Deus, ao caminho. Ó Senhor, continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.